Tudo certo. Estão me ouvindo bem? Ok. É, tá. É. Bom, a partir de agora já vai começar a contar os 5 minutos? Isso, é bom, o Cleiton de Paula e a gente então está com a startup de um aplicativo com o nome de Agendex. É um aplicativo com o objetivo de fazer algo tipo iFood, Uber, mas para prestadores de serviços que não precisam, abre aspas, dar um orçamento. E o orçamento já é dado. A cortar um cabelo, lavar um carro, todos nós já sabemos quanto que aquele lava-jato cobra para lavar uma meia ducha, meia sola, né? Uma completa. Então, para esse tipo de prestador de serviços que não precisa sentar para dar um orçamento, é que nós estamos com esse objetivo do nosso app Agendex, englobar todos esses profissionais, aproximadamente 13 profissionais que podem contratar o aplicativo para poder ter assim então fazer parte do escopo, né, digamos assim. Eu acho que eu tenho uma apresentação que a gente já mandou ela para vocês aí no, naquela inscrição, né? Naquela inscrição. Deixa eu abrir aqui só para a gente poder focar melhor, né? Só um instante. Tá bom. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Bom, é a mesma apresentação. Eu já passou os 5 minutos? Tá bom, então agora é 15h37. Como é que eu faço para apresentar aqui? Deixa eu lembrar aqui como é que é mesmo. Tem muito tempo que eu não apresentar agora uma tela. Deixa eu ver aqui uma guia. Deixa eu colocar o PDF aqui. Vamos ver se vai dar certo. Apresentar uma guia. Olha essa é essa aí que vocês estão vendo. É isso, né? Tá aparecendo. Bom, o aplicativo Agendex, eu não vou ler isso tudo, porque os senhores já têm esse material nosso, é o mesmo que a gente enviou. O que é o aplicativo Agendex? Como a gente observou na época da pandemia, eu me lembro muito bem que houve o Big Brother Brasil 20, BBB 20, e os confinados nem sabiam que existia pandemias, ficaram sabendo lá dentro da casa. E eu me lembro muito bem que o pré-lançamento do Big Brother 20, a gente ouvia uma vinheta de menos de 5 segundos, mas não sabia do que se tratava. iFood, o tempo todo. E só depois que acabou o Big Brother é que essa multinacional iFood pôde declarar do que se tratava. Então, quando veio a pandemia, eu estou selecionando aqui os prestadores de serviços, quando veio a pandemia, nós tivemos o problema de lockdown, né? Algumas cidades se fecharam, como a minha
fechou, os políticos consideraram essencial apenas padarias, supermercados, hortifruti, açougue, os demais, loja de roupas, prestador de serviços em geral, eles foram muito prejudicados porque no contexto político daquela ocasião, da Organização Mundial da Saúde e as cidades e estados que adotaram o lockdown foram prejudicados. Então, pensando assim, em 2021, nós começamos a fazer uma pesquisa de campo e pudemos observar que esses, tá dando para ver legal aí, podólogo, barbearia, esmalteria, que é o antigo manicure e pedicura, né? Hoje é esmalteria, design de sobrancelhas, Lava Jato, que é lava-carro, só mudamos o nome de Lava Jato para lava-carro para não cair na questão política, se confundir com o cenário político de Brasília. Dentista, médico, personal em geral, estética e emagrecimento, a cabeleireira em geral, os salões de beleza, pilates e o pessoal que faz tatuagem. Então nós podemos observar que esse pessoal, eles ficaram prejudicados e tiveram que se adequar. Só que, como tem o iFood e o Uber e os outros aplicativos como o 99, é um aplicativo coletivo que engloba todos os profissionais daquele ramo. E o que a gente pensou? Por mais que a pessoa tenha um celular com muitos recursos, ele tem que baixar um aplicativo para tatuagem, para barbearia, para o salão de beleza, para o dentista, para o design de sobrancelhas, etc. E se ele tiver 5 profissionais, ele ou ela, que lhe atende, ele teria que baixar 5 aplicativos de cada um. Então, pensando assim, é que nós criamos aí o aplicativo Agendex, que já está na fase final de desenvolvimento. Está aí as telas reais dele. Eu estava até agora, junto com o meu parceiro, a gente revisando alguns detalhes. Então, o aplicativo com suas telas, e a gente até fez aí um roadmap, para não extrapolar meu tempo aqui, um mapa. O projeto começou em fevereiro de 2021, o ano de 2022 foi de testes, e agora, janeiro e fevereiro, que se encerrou, né? Estamos dia 6 de março, a gente faria o pré-lançamento. Ouvindo um dos nossos parceiros, sugeriu que a gente mudasse a base de dados, porque ela estava pensando no aplicativo ter lá 5.000 clientes, 1.000 prestadores, ou 10.000 clientes e 1.000 prestadores, poderia ocorrer um problema no base de dados. Então, nós estamos na fase de refazer o banco de dados, estamos trocando tudo. Então, essa fase aqui do pré-lançamento, que seria janeiro e fevereiro, a gente está postergando ele agora para junho, junto com o Rio Doce Labs, ou Labs, né? E a gente, como falou, a gente pensou numa forma de obter os recursos com assinaturas mensais. Quem entrar na fase de pré-lançamento, o prestador ou a prestadora, que entrar na fase de pré-lançamento, ele vai ter apenas R$ 9,99. E aí, pensando em pandemia, pós-pandemia, dificuldade, novo governo federal e etc., então o mercado ele pode ter uma consequência do novo governo. Então a gente, pensando em R$ 9,99, quem é hoje um prestador de serviço que vai fazer um manicure? Hoje é R$ 25,00 para fazer um par de unhas, né, das mãos. Então, ele vai pagar por mês apenas R$ 9,99 se ele fizer um contrato de 2 anos. Se ele fizer um contrato de 1 ano, R$ 19,99. Se ele fizer um contrato de 6 meses, R$ 29,99. Então, eu acho que eu não preciso falar muito aqui do aplicativo. E agora vou cancelar a apresentação e voltar para mim. Ah, sim. Eu gostaria de encerrar. Posso só fazer o fechamento? Acho que não dá 30 segundos. É que eu estou animado, entusiasmado, encorajado, com vontade de vencer. Ao longo dos anos, estou com 50, vou dizer 51 agora, daqui a 9 dias, dia 15 de março. E eu tive na minha vida 4 oportunidades apenas. Foi guarda-mirim com 10 anos, que ela veio até mim. Foi quando eu fiz Senai aos 14 anos, que ela veio até mim. Contabilidade aos 18, que ela veio até mim. E a desenvolver um sistema para uma loja, que é meu cliente até hoje. Eu entendo isso como oportunidade, porque elas vieram até mim.
E a quinta oportunidade é o Rio Doce Labs, porque eu nem sabia e veio até mim esta oportunidade. Então, eu acredito que com o Rio Doce Labs nós vamos conseguir alcançar os prestadores de serviço, que são uma faca de dois gumes. Eu preciso de prestadores e eu preciso de consumidores, que são os clientes dos prestadores. Então, não adianta ter prestador e não ter consumidor final. Não adianta ter o consumidor e não ter o prestador. Então, com a ajuda do Rio Doce Labs, nós vamos fazer uma campanha de marketing para poder alcançar esses dois tipos de clientes, o prestador e o consumidor. Obrigado. E agora é com vocês. Sim. Bom, eu já resumi aí o Guarda-Mirim. Então, a Guarda-Mirim, eu me lembro que quando eu entrei lá, na época ainda regime militar, que foi em 1982, com 10 anos de idade, o instrutor, ele chegou para mim, diferentemente de hoje, né? Chegou para mim, pegou uma caneta e bateu na mesa. Falou, quantas vezes eu bati aqui? Falei, foi 8. Aí, foi 10. Falei, não, você errou todas elas. Aí ele pediu que eu solfejasse com ele. Ele fez uma nota lá, falei, eu fiz, Aí ele fez, eu fiz, Aí ele falou, você não tem talento para música. Esquece. Falei, mas peraí, eu toco violão desde 8 anos de idade, já canto em rádio. Falei, cadê o violão? Peguei o violão e fui lá. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Pronto, hoje eu não tenho voz mais, porque eu não sou criança mais. E bom, aí eu fiquei, ele me deu 30 dias, ou 30 minutos, 30 dias, ele me disse que era para eu poder, se eu conseguisse sobressair, eu ficaria na Guarda-Mirim. E fiquei ali durante 4 anos, até 86, o que não tinha intenção de virar policial militar. Naquela época, podia-se, chegar a 18 anos, você virava policial. Não precisava ficar mais 4 anos na Guarda-Mirim. Aos 14 anos, saí da Guarda-Mirim e fui para o Senai. No Senai aconteceu a mesma coisa. Só podia participar do Senai da Usimec, a empresa aqui da nossa cidade, que agora é Usiminas, né? Usimec, acho que não existe mais. Ficou apenas um galpão dentro da Usiminas. E na Usimec, só podia participar do Senai, que foi na cidade de Ponte Nova. A gente ficaria lá 6 meses confinados, igual um Big Brother, sem os pais, 40 alunos. Só podia participar do Senai quem fosse filho ou parente, irmão, só filho e irmão que podia participar. Mas tinha um outro requisito, que tinha que estar regularmente estudando. Naquela época, eu havia parado, tinha tomado bomba por falta de frequência escolar. Hoje não dá bomba mais. Meu filho hoje nada de braçada. Mas naquela época, nossa, quem tem 50 anos sabe muito bem que frequência dava bomba. E eu tomei bomba na 6ª série. E notas excelentes. Então fui para o Senai, cheguei lá. Qual deu o seu histórico escolar? Reprovado. Aí o homem pegou o telefone, ligou para o Usimec, falou, olha, como é que vocês podem mandar uma pessoa como essa e tal? E xingou, fez bullying comigo, né? Que hoje o pessoal não sabe o que é bullying. Enfim,
eu fui aprovado para continuar mesmo sem estudar. Fui considerado o melhor aluno dos 40, eu fui melhor. Como desenhista técnico, fui melhor como torneiro mecânico, traçador e, eu falei o desenhista técnico, né? E mandrilhadora. Então, eu fui o único aluno do Senai que saiu de dentro da Usimec peão, deixei de usar botina de bico de aço para usar tênis All-Star para trabalhar dentro do ar-condicionado como desenhista copista. Mas ainda não era o que eu queria. Aí eu saí da Usimec 2 anos depois, 16 anos, fui trabalhar em empreiteiras de torneiro mecânico, podia trabalhar sem essa burocracia hoje de menor aprendiz, naquela época não tinha muito disso. Aí aos 18 anos, eu dando aula de informática, que era o sonho naquela época, fui contratado para uma contabilidade para desenvolver o sistema e ali eu convenci de forma honesta e correta ao patrão que eu não conseguiria desenvolver um sistema sem entender de contabilidade. E a partir dali eu fiquei 7 anos naquela contabilidade e dessa contabilidade eu saí e fui contratado por uma loja de roupas, que foi a maior loja de roupas aqui do bairro vizinho nosso, está até no nosso script aí. Essa loja de roupas nos contratou para desenvolver o sistema. E aí eu fiquei lá dentro 5 anos sendo responsável pelo sistema, de 98 a 2003. Quando eu saí, eu montei uma loja de informática com o intuito de que os empresários, até mesmo falta de um Rio Doce Labs, né, falta de uma consultoria de recursos humanos, eu fiquei agarrado formatando o computador e o sistema ficou ali parado só com aquele único cliente. Entendia eu que os comerciantes que estavam informatizando naquela época, eles viriam até mim. Mas, pelo contrário, eu teria que ir até eles. Hoje, com 50 anos, sei disso. Então, a partir dali, eu fiquei com aquela loja até 2006. Em 2006, eu fui contratado para um prefeito da nossa cidade na época. Ingressei no caminho da política também. E lá, nós largamos a área da informática, largamos loja e viramos gestor de serviço público. Ficamos até 2009. 2009 casei e nós montamos, eu e minha esposa, de novo um empreendimento. A gente virou, entre aspas, um personal da moda, que era o famoso sacoleiro. A gente ia na casa das pessoas e em 2011, depois de 2 anos vendendo na casa das pessoas, nós montamos realmente uma loja de roupas que 3 anos depois, já um pouquinho mais, com experiência de serviço público e com a experiência de segunda loja, nós pudemos, então, vender aquela empresa. Eu costumo dizer para as pessoas, quando você vendeu essa loja? Eu comecei a loja sem dinheiro nenhum, pagando prestação de R$500 por mês, o cara estava quebrado, não precisava disso, mas eu resolvi comprar para ajudar o empreendedor falido. Durante 10 meses, paguei os R$5.000 para ele em dia, pagava aluguel em dia, e nós, ao longo dos 3 anos, 4 anos, 2011 até 2014, 3 anos, nós conseguimos, eu decidi no ano 2014 que para mim não dava mais. Eu resolvi vender a empresa. E ela, sim. Mais uma. Bacana. Então, vou encerrar aqui. Vamos já direto. Bom, aí acontece o seguinte, 2021, eu comecei a olhar para o tempo e falei, poxa, eu preciso voltar para aquilo que era o sonho de infância. Larguei contabilidade, larguei a metalurgia para seguir carreira de informática, mas eu cometi N falhas
ao longo da carreira de eu não ter me reinventado naquele momento. Eu fiquei ultrapassado com o desktop, com o Clipper, uma linguagem que ficou no passado. É excelente, mas ela não evoluiu porque a própria empresa, dona dela, deixou todo mundo na mão. Então, pensei, eu vou voltar para o desktop evoluído? Eu acho que é chover no molhado, uma frase popular. Eu vou para a web, penso que o web não é o que eu quero no momento. Né? Eu já tentei web algumas vezes e não consegui. Vou para o mobile, que é o que todo mundo está querendo. Todo mundo na palma da mão, todo mundo viciou no celular. Isso faz parte até o filme De Volta para o Futuro, o 5, o Gênesis, o De Volta para o Futuro, não, o Exterminador do Futuro, Gênesis, fala que todo mundo viciou nisso aqui. E é uma grande verdade. Eu falei, poxa, isso vai ser a solução. Então, quando a gente pegou o celular, eu não sabia nada. Por isso que nós estamos há 2 anos, em face do recurso financeiro ser escasso, os custos são altos, então nós ficamos em cima de cursos gratuitos. E a gente conseguiu fazer o que a gente fez até o presente momento. Então, a nossa solução é para fazer com que esse prestador de serviço, que tem uma agenda no Excel, que tem uma agenda até mesmo usando o recurso do Google. O Google tem as agendas muito melhor do que o nosso aplicativo, mas o consumidor ele vai ter todos os prestadores que ele quer, como o iFood, num único aplicativo, e os prestadores que não entrarem, aqui eu estou com ciúmes, que já percebi que existe isso, ele vai ficar para trás, porque nós vamos fazer com que ele entre no aplicativo. E para isso... Não. Não, 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 não. Nós não vendemos. A pesquisa é o seguinte: nós chegamos e tivemos contato com os salões de beleza, por exemplo. Eu tenho uma cunhada que ela é esmalterista, né? Faz manicure e pedicure. Então, perguntando para ela e para as clientes dela, para as clientes a pergunta foi: o que você acha de ter dentro de um único aplicativo, tivesse todas as suas profissionais da beleza, manicure, pedicure, no caso da minha cunhada, cortar o cabelo com a outra, para o seu marido barbearia? Falei assim, eu acho uma ótima. Então, da parte de cliente, que nós visitamos 20 salões de beleza masculino e feminino aqui em Ipatinga, nós pudemos observar que para o consumidor final isso era ótimo. Então, essa pesquisa do lado positivo para o consumidor final foi o que a gente queria. Não houve objeção, assim, teve um ou outro caso. Agora, do lado do prestador, ele insistiu que fosse um aplicativo individual para ele por questão do ciúme. Então, houve a parte negativa do prestador. Foi daí que nós pensamos, então, num valor mensal de R$ 9,99, com 30 dias gratuito, quando der o start inicial, 30 dias gratuito. E aí, como que o prestador ia atrair mais clientes? Como que ele ia vender mais clientes? É através de a gente contratar influencers.
para fazer com que, olha gente, eu estou aqui, tal, salão de beleza tal, está no aplicativo Agendex. Aí o prestador, ele acaba esse ciúme dele. Você é o consumidor final, correto? Então, o consumidor final não tem nenhum custo a não ser de baixar o aplicativo. O Augusto, o que ele vai ganhar? Você que já corta cabelo com ele, vai ganhar praticidade ambos. Ele vai ter na palma da mão o horário, a qualquer hora do dia, vai chegar uma notificação para ele, olha, o Ricardo acaba de agendar um corte de uma rapa-barba, 17 horas do dia 6 de março. Né? Então, ambos terão essa praticidade. Não precisa de ligar, não precisa mandar uma mensagem no WhatsApp, não precisa... Essa conciliação de agenda, a gente pensou no seguinte: ele criar dois tipos de agendamentos. Um agendamento automatizado por horário estipulado, por exemplo, ó, meu agendamento é de hora em hora. Então, ele agenda de hora em hora, ou do serviço, ou ele agenda por duração do serviço. Então, para ele considerar uma margem daquele cliente que bate na porta, que já está acostumado, e ele, então, para não perder esse cliente que chegou e também não atropelar o que agendou para aquele horário, então ele coloca ali a opção de um horário por serviço e não uma agenda de horário genérico, mas de hora em hora. Eu atendo 10 pessoas. E aí ele poderia ter a agenda livre também, da parte da manhã eu agendo o do aplicativo, na parte da tarde eu agendo o manual e vice-versa. Ele em si não vai ter acesso a esse consumidor direto. Ele não tem o acesso naquele momento ali. Até mesmo para a gente barrar o prestador de usar o aplicativo de forma incorreta. Ele precisa, é o cliente que faz o agendamento, e não ele. Ele vai fazer um agendamento, que você fez a pergunta, ele está inaugurando hoje, ele já faz uma demanda manual. Como é que ele vai fazer um agendamento de alguém que não baixou o aplicativo? Então, aí ele cria um agendamento avulso. Aqui, o seu pai, por exemplo, ele cria um agendamento avulso para o seu pai lá, aí ele coloca lá o nome do seu pai, sem mais detalhes, mas o seu pai, por exemplo, não tem um aplicativo, mas ele criou o agendamento para o seu pai manualmente, e ele vai ser notificado daquele agendamento. Agora, os consumidores, sim, têm acesso a todos os prestadores, que é o bem maior aí. Se ele, no futuro, quiser ter acesso aos clientes, nós vamos criar ali as campanhas do Altair, no Facebook, Instagram, as campanhas de alavancamento, né? Sim, aí você fez essa pergunta. Nós tivemos em podóloga, né? Todos que nós colocamos aqui foram os que nós visitamos. O que a gente viu que a maior dificuldade são o médico e o dentista. Porque por mais que ele tenha valor já estipulado, mas o dentista
sabe que fazer uma limpeza de dente já está determinado, mas tem alguns casos que precisa dar um orçamento. Então, nós não vamos priorizar, nesse primeiro momento, esses dois segmentos. O Lava Jato, que é o Lavacar, nós tivemos, e teve uma aceitação excelente. Tenho contato já de 5 Lava Jatos que topam fazer parte do aplicativo, desde que haja a contrapartida de trazer mais consumidores. O diferencial é exatamente a assinatura. Os demais têm assinatura aproximadamente de no mínimo R$40, 50, R$80. E por profissional que houver naquele salão, tem lá 5 profissionais. Eles cobram em torno de R$20 por cada profissional. Nós não vamos fazer isso. Vai ser uma assinatura mensal e essa assinatura ela vai ser igual para todos. Se tem 10 profissionais, os 10 pagarão um único valor de R$ 9,99 se fizer o contrato de 2 anos antecipadamente. Pagar os 2 anos já de uma vez. Exato. Até você tem outros. Ah, sim. Você recebeu até aí na nossa inscrição que até dezembro é o pré-lançamento. Janeiro a junho, primeiro semestre do ano que vem, os descontos são menores. E de julho a dezembro do ano que vem, encerra-se os descontos. Ou seja, o valor de R$ 59,99 mensais é o valor que é o valor da assinatura mensal. Eu me lembro muito bem, no ano de 2014, quando eu estava na TV, um dono da Caoa Cherry hoje, mas era Cherry, o cara montou concessionária aqui em Patinga, e na inauguração ele disse, nós vamos ser uma das maiores e tal, e convidou todos os concorrentes, fez um negócio gigantesco com grua e etc. E eu pensei, ele que tinha muito dinheiro, quebrou. Então, eu não posso cometer a mesma falha. Com ou sem dinheiro, eu preciso estar com o pé no chão. Então, vamos começar com um único segmento, aliás, dois, o feminino e o masculino, barbearia e o segmento feminino ali de sobrancelhas e esmalteria. Então, segmento da beleza, a gente até visitou em torno de 20 pessoalmente e uns 30 que nós fizemos contato via WhatsApp. Mas o contato pessoal é melhor. E aí nós vamos fazer as influências para fazer aquele devagarinho, certo? Aquela coisa efeito onda. Eu fiz um orçamento, então elas têm tem uma aqui de Patinga de 200 mil seguidores. E aí eu fui fazendo pesquisa para saber o que ela tem de diferencial. O custo-benefício, ela vai cobrar lá R$ 1.500 para poder fazer 8 stories. E aí, pelo pessoal me diz que toda story que ela faz dá o resultado. Então a gente precisa do prestador, com a ajuda do Rio Doce Labs, convencer os prestadores a estar no aplicativo gratuitamente até o dia desse pré-lançamento oficial, certo? Convencê-los a baixar e ter o aplicativo, testando ele, cadastrando. E aí no dia desse pré-lançamento nós vamos falar com a influência, meninas, estou aqui na esmalteria fulano tal, tá no Agendex. Nós estamos aqui na barbearia. Aí tem uma influência masculino para isso.
Sim, tem disponibilidade total. E eu descobri, eu vi através de um portal aqui de Patinga mesmo. E aí eu fui lá na prefeitura imediatamente, lá no, no andar específico lá da Secretaria de Desenvolvimento. Aí me passaram o contato da Flávia, que a Flávia me passou o contato do Augusto, e eu tenho que perguntar. Já estou velhinho, mas eu vou perguntar, porque eu preciso ser abraçado por esse Rio Doce Labs, obviamente, se o nosso aplicativo for assim a visão que vocês querem para investir. Obrigado, agradeço aí a oportunidade. Augusto, obrigado e sucesso para nós, né? Tá, João. Um abraço, obrigado. Tchau.